E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um Deep Dive. Preparadíssima. Hoje, vamos mergulhar de cabeça num tema que, para mim, é fascinante. Inteligência emocional. Parece que tá todo mundo falando disso ultimamente, né? Pois é. E para esse mergulho, a gente vai se basear no livro Trabalhando com a Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é tipo a bíblia da inteligência emocional. É verdade, o Goleman é um dos pioneiros nesse campo. E a ideia aqui é a gente ir além do que, sabe? Aquele negócio de inteligência como só pensar logicamente. Queremos entender como as emoções influenciam, sei lá, tudo na nossa vida. Com certeza. No trabalho, nos relacionamentos, até na nossa saúde. Mas, e aí, o que esse Goleman diz sobre inteligência emocional? É só ser bonzinho com todo mundo? Nada disso. Inteligência emocional é bem mais complexo do que isso. Ufa, já tava achando que eu ia ter que sair distribuindo abraços por aí. Goleman fala de 5 habilidades principais: autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. Interessante. Mas me explica melhor essa parte do autoconhecimento. Autoconhecimento é basicamente a gente se entender, sabe? Saber identificar nossas emoções, nossos pontos fortes e fracos. Tipo quando eu fico irritado porque perdi o ônibus, mas na verdade é porque eu não dormi direito. Isso aí. É perceber a raiz das suas emoções e não só reagir no automático. O autocontrole. É tipo quando eu respiro fundo para não mandar meu chefe para um lugar bem longe. Exatamente. É ter a capacidade de gerenciar as emoções, principalmente em situações difíceis. Acho que preciso praticar mais essa. Mas e a motivação? Aquela preguiça básica de domingo à tarde desconta. A motivação que o Goleman fala é um pouco diferente. É sobre ter objetivos claros, entusiasmo, persistência. Ah, entendi. Tipo quando a gente está super empolgado com um projeto novo e não vê a hora de colocar a mão na massa. Isso aí. É aquela energia que te impulsiona a ir atrás dos seus sonhos. E a empatia é tipo se colocar no lugar do outro, né? Isso mesmo. É tentar entender as perspectivas e os sentimentos das outras pessoas. Essencial para ter bons relacionamentos, né? Com certeza. Tanto na vida pessoal quanto no trabalho. E por último, as habilidades sociais. Acho que isso tem a ver com saber se comunicar bem, né? Sim, mas vai além disso. É sobre construir relacionamentos saudáveis, saber trabalhar em equipe, influenciar pessoas. Tipo, ser aquele colega que todo mundo adora ter por perto. Exato. Aquele que sabe se comunicar de forma clara, que é respeitoso, que sabe ouvir. Eu sei de algumas dessas habilidades, mas sempre dá pra melhorar, né? Com certeza. E o legal é que inteligência emocional não é um dom. É algo que a gente pode desenvolver ao longo da vida. E aí, o Goleman dá uns toques de como fazer isso no livro. Vários. Ele apresenta técnicas, exercícios, exemplos. Então se preparem que a gente vai desvendar tudo isso ao longo do nosso Deep Dive. E tem mais. O Goleman detona aquela ideia de que inteligência é só pensar logicamente. Me conta mais sobre isso. Ele mostra que a inteligência emocional pode ser até mais importante que o QI em várias áreas da vida, principalmente no trabalho. Sério? Mas como assim? Ele traz várias pesquisas que comprovam isso. Uma delas, que eu achei incrível, acompanhou graduados de Harvard, sabe? Nata da inteligência. Pois é. E o que eles descobriram? Que as notas de admissão, que geralmente refletem o QI, não tiveram nenhuma relação com o sucesso profissional deles anos depois. Caramba. Quer dizer que ter um QI altíssimo não garante sucesso na carreira? É de fazer a gente repensar tudo. Exatamente. Essa é só a pontinha do iceberg. Mas explica uma coisa, como é que as emoções influenciam nossas decisões no trabalho, principalmente quando a gente está no meio do furacão, sabe? Sob pressão. Aí entra a neurociência. O Goleman explica como o sequestro da amígdala, que é basicamente quando a gente age por impulso, sem pensar, pode levar a gente a tomar decisões erradas. Decisões tipo pedir demissão por e-mail. Essa é clássica. Mas calma, tem jeito. O Goleman também ensina técnicas pra gente acalmar a amígdala nesses momentos de estresse. Tipo meditação, Yoga? comer chocolate. Pode ser. O importante é ter um kit de primeiros socorros pra lidar com as emoções, sabe? E saber usar as ferramentas certas na hora certa. Faz sentido. E por falar em ferramentas, me diz uma coisa. Qual o papel da empatia no mundo do trabalho? A empatia é um superpoder. Ela nos permite entender as perspectivas e os sentimentos dos outros, o que é essencial para construir relacionamentos saudáveis, para negociar, para liderar equipes. E para vender mais, né? Com certeza. O Goleman fala de um estudo que comparou vendedores de alta performance com os medianos. Sabe o que eles descobriram? Os vendedores estrelas usavam a empatia como tática secreta. Exatamente. Eles se conectavam de verdade com os clientes e isso fazia toda a diferença. Mas e aquela história de que muita empatia pode ser ruim? Tipo, ser bonzinho demais e acabar sendo manipulado. É verdade. O Goleman alerta para esse risco.
Empatia sem limites pode ser um problema. Então é tipo usar a empatia com sabedoria, né? Exatamente. E aí, entra a inteligência, né? Usar a empatia a nosso favor, mas sem se deixar levar. Gostei. E como é que a empatia se conecta com o trabalho em equipe? Imagina um treino de futebol, onde ninguém se entende, cada um quer jogar sozinho. É receita pro desastre, né? Com certeza. Só Pelé não ganha a Copa. E o Goleman menciona um estudo que comprovou isso. Grupos com alta inteligência social, que inclui a empatia, superaram aqueles com alto QI individual. Ou seja, a união faz a força, mas com uma dose de empatia para temperar o caldo. Exatamente. E as empresas estão começando a perceber isso. Investir no desenvolvimento da inteligência emocional dos seus colaboradores é garantir um time mais coeso, mais produtivo, mais inovador. Mas me diz uma coisa, como é que as empresas podem fazer isso na prática? É só distribuir livros de autoajuda e mandar todo mundo meditar. Seria um bom começo, mas vai muito além disso. É preciso criar uma cultura organizacional que valorize a comunicação aberta, o feedback construtivo e o aprendizado com os erros. O Goleman chama isso de aprendizagem organizacional. Interessante. Aprendizagem organizacional. Explica melhor isso. Ele usa o exemplo da equipe de design da Continental, lembra? Que estava tendo problemas com falhas de design que estavam caro para a empresa. Eles adotaram técnicas de aprendizagem organizacional para quebrar as barreiras entre departamentos e finalmente conseguiram resolver o problema. Parece que essa tal de inteligência emocional é realmente um superpoder que pode transformar não só a nossa vida pessoal, mas também o mundo do trabalho, né? Sem dúvida. E o mais legal é que esse superpoder pode ser desenvolvido ao longo da vida. E aí, o que você acha? Qual área da inteligência emocional você gostaria de desenvolver mais? Pense nisso, porque na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai se aprofundar ainda mais nesse tema fascinante. E aí, voltando ao nosso Deep Dive sobre inteligência emocional, lembra que a gente está falando sobre como ela é importante no trabalho. Sim, exatamente. O Goleman dá vários exemplos de como a inteligência emocional pode fazer a diferença em diversas áreas profissionais. E você mencionou que ele usa várias histórias para ilustrar isso, né? Tem alguma que você ache particularmente interessante? Várias. Mas tem uma que me marcou bastante, que mostra como a inteligência social pode ser crucial em situações delicadas, sabe? Acontece. É a história de um diplomata americano que trabalhava num país do Oriente Médio, com uma cultura totalmente diferente da americana. Nossa, lidar com culturas diferentes é um desafio, né? Imagina a pressão de representar um país inteiro. Pois é. E, pra piorar a situação, o governo americano mandou um filme pra ser exibido na embaixada, só que o filme era super ofensivo pra cultura daquele país. Eita, que saia justa que ele fez. Se ele exibisse o filme, ia causar um problemão diplomático. Se ele não exibisse, ia ter que se explicar pro governo americano. Tava numa sinuca de bico. Tadinho. Precisava achar uma solução diplomática para o problema, né? Exatamente. E ele teve uma ideia genial. Decidiu exibir o filme num dia sagrado, quando sabia que ninguém ia comparecer. Que esperteza. Ele cumpriu a ordem do governo americano sem ofender o país onde trabalhava. Inteligência social na veia. É isso aí. E essa história me fez pensar em como a gente usa a inteligência emocional no dia a dia, sabe? Em situações que exigem jogo de cintura. Verdade. Às vezes a gente precisa ser criativo para lidar com os desafios, né? Mas pensando no dia a dia, você acha que a inteligência emocional também influencia em áreas como vendas? Com certeza. O Goleman quebra aquele estereótipo do vendedor super extrovertido e mostra que a inteligência emocional é fundamental para quem quer se dar bem em vendas. Sério? Mas como assim? Ele cita um estudo que comparou vendedores de alta performance com os medianos. E sabe qual foi o resultado? Conhecimento técnico, por si só, não era o que diferenciava os melhores. O segredo estava na inteligência emocional. Então o que fazia a diferença era a forma como eles se relacionavam com os clientes. Exatamente. Os vendedores que se destacavam eram aqueles que conseguiam construir conexões genuínas com os clientes, sabe? Criar um relacionamento de confiança, mostrar que se importavam de verdade. É aquela coisa de gente compra de gente, né? Ninguém quer comprar de um robô. Exatamente. E o estudo mostrou que a empatia, quando combinada com integridade, era ainda mais importante. O cliente precisa sentir que o vendedor é genuíno e que não tá só querendo empurrar produto, sabe? Sim, faz todo sentido. Mas falando em integridade, lembrei daquela história que o Goleman conta sobre um inventor que criou um novo tipo de colchão. Sim, né? O inventor estava procurando um empresário para fabricar e vender o colchão dele, né? Isso. E aí ele se reúne com um possível investidor e o cara, na maior cara de pau, se gaba de nunca ter pago imposto na vida. Que absurdo. Né? E o pior é que o empresário ainda tenta justificar, dizendo que tem 2 livros caixa, um oficial e outro não oficial. E o inventor, como reagiu a isso? Ele, chocado, pergunta: em qual dos 2 livros você vai lançar as vendas dos meus colchões para calcular os royalties que irá me dever? Boa. Acho que o empresário se enfocou com a própria corda, né? Total.
A falta de integridade acabou com qualquer possibilidade de negócio. Essa história mostra como a ética é fundamental para construir relacionamentos duradouros, seja com clientes, fornecedores ou parceiros. Com certeza. A confiança é a base de qualquer relacionamento, né? E a ética é um pilar fundamental para construir essa confiança. E por falar em relacionamentos, o Goleman também fala bastante sobre a importância da inteligência emocional para a liderança, né? Sim. E essa é uma área onde a inteligência emocional é crucial. O líder precisa saber lidar com as próprias emoções, motivar a equipe, se comunicar com clareza e inspirar confiança. Imagina um chefe que vive estressado, gritando com todo mundo. Deve ser horrível trabalhar com ele. Com certeza. O Goleman descreve o caso de um executivo que era brilhante tecnicamente, mas um desastre como líder. Ele humilhava os funcionários, gritava, fazia escândalos, um verdadeiro general. Que tipo de líder é esse? O resultado? A equipe ficou desmotivada, o clima na empresa ficou péssimo e os resultados despencaram. Ele acabou sendo demitido. Parece que nesse caso a inteligência técnica não foi suficiente para compensar a falta de inteligência emocional, né? Exatamente. Ser inteligente não é só ter um QI alto. É preciso saber lidar com as pessoas, inspirar, motivar, criar um ambiente de trabalho positivo. E tem algum exemplo oposto a esse? Algum líder que usa a inteligência emocional de forma positiva? Tem um caso inspirador de um executivo que assumiu uma companhia aérea em crise. Ele sabia que precisava fazer cortes, mas ao invés de agir como um ditador, ele se aproximou dos funcionários, ouviu suas preocupações e os envolveu no processo de reestruturação. Que legal. Ele apostou no diálogo e na empatia, né? Exatamente. Ele entendeu que as pessoas precisavam se sentir parte da solução e não vítimas da situação. O resultado foi incrível. Os funcionários se engajaram, a empresa se recuperou e o clima organizacional melhorou muito. Nossa, que diferença. Parece que a inteligência emocional pode transformar um ambiente de trabalho, né? Com certeza. E essa história me fez pensar nos desafios que a gente enfrenta no mercado de trabalho hoje em dia, sabe? Com tanta mudança, tanta pressão. É verdade. Parece que o mundo está cada vez mais complexo e imprevisível, né? E é aí que a inteligência emocional se torna ainda mais importante. Uma das habilidades que o Goleman destaca nesse contexto é a resiliência, que é a capacidade de lidar com a adversidade, se adaptar às mudanças e superar obstáculos. Tipo quando a gente leva um tombo, mas levanta mais forte, né? Exatamente. O Goleman conta a história de um executivo que foi demitido de repente. Ele foi arrasado, mas ao invés de se entregar ao desespero, ele usou a resiliência para se reinventar. E como ele fez isso? Ele aproveitou a oportunidade para aprender novas habilidades, expandir sua rede de contatos e buscar novas oportunidades. E adivinha, ele acabou encontrando um emprego ainda melhor do que o anterior. Caramba, ele transformou o limão em limonada. Mas e a gente? Como podemos desenvolver essa tal de inteligência emocional na prática? Desenvolver a inteligência emocional é um processo contínuo, como aprender a tocar um instrumento musical. Exige dedicação, persistência e prática constante. E por onde a gente começa? O primeiro passo é a autoconsciência. É preciso entender como nossas emoções funcionam, como elas influenciam nossos pensamentos e comportamentos. É como se a gente olhasse para dentro de nós mesmos com uma lupa, né? Isso aí. É se observar, se questionar, tentar entender os porquês das nossas reações. E para isso existem várias ferramentas como a terapia, a meditação, o coaching. E depois da autoconsciência, qual o próximo passo? Desenvolver as habilidades da inteligência emocional, como o autocontrole, a empatia, a comunicação assertiva, ler livros, fazer cursos, participar de palestras, tudo isso pode ajudar. Mas o mais importante é colocar em prática o que aprendemos, sabe? Experimentar, errar, ajustar, tentar de novo. É como aprender a andar de bicicleta, né? Não adianta só ler o manual. Tem que subir na bike e pedalar. Perfeito. E assim como aprender a andar de bicicleta, desenvolver a inteligência emocional exige prática, persistência e, claro, alguns tombos no caminho. Mas o importante é levantar, sacudir a poeira e continuar pedalando. E já que a gente falou tanto em empresas, queria voltar naquela ideia da aprendizagem organizacional. O que seria isso na prática? É a capacidade da empresa de aprender e se adaptar como um todo. É como se a empresa fosse um grande cérebro em constante desenvolvimento. Interessante. E como as empresas podem colocar isso em prática? Criando um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para compartilhar suas ideias, seus conhecimentos e suas experiências. É como criar um ecossistema de aprendizado dentro da empresa, sabe? Legal.
E nesse ecossistema, as pessoas se conectam, colaboram, aprendem umas com as outras e construam um futuro melhor para a empresa e para a sociedade. Exatamente. A aprendizagem organizacional é fundamental para que as empresas se mantenham inovadoras, competitivas e principalmente relevantes num mundo em constante transformação. Parece que a inteligência emocional é a chave para abrir as portas de um futuro mais promissor, tanto para a gente, como indivíduos, quanto para as organizações, né? Sem dúvida. Ela nos permite navegar pelas complexidades do mundo moderno, construir relacionamentos mais saudáveis, alcançar nossos objetivos e viver uma vida mais plena. E que tal a gente se aprofundar em mais alguns exemplos de como a inteligência emocional se manifesta no dia a dia? É verdade. A gente precisa se lembrar que a inteligência emocional não serve só pra gente subir na vida, né? Tem uma dimensão ética e social muito importante também. Concordo. É como a gente estava falando antes, usar o superpoder para fazer o bem. E no livro, o Goleman explora bastante esse lado da coisa, né? Sim, ele mostra como a inteligência emocional pode ser usada para construir um mundo melhor, mais justo, mais sustentável. Lembra daquela história da equipe de design da Continental, que a gente comentou lá no começo? Ah, lembra? Estavam tendo um problemão com as falhas de design, né? Pois é. E eles usaram a aprendizagem organizacional para resolver a questão, se eu não me engano. Isso. Mas o que o Goleman destaca é que, além de resolver o problema técnico, a equipe também se preocupou com o impacto social das falhas, sabe? Interessante. Quer dizer que eles foram além da responsabilidade dentro da empresa. Exatamente. Eles entenderam que as falhas não estavam só gerando custos para a empresa, mas também colocando em risco a segurança dos consumidores. Então, além de resolver o problema interno, eles também assumiram a responsabilidade pelo impacto externo das ações deles. Isso aí. Isso mostra como a inteligência emocional, quando combinada com a ética e a responsabilidade social, pode gerar resultados positivos que vão além dos lucros da empresa. Realmente. A gente vive num mundo onde tudo está interligado, né? As ações de uma empresa podem ter um impacto global. Totalmente. E o Goleman defende que as empresas que investem na inteligência emocional dos seus colaboradores tendem a ter uma postura mais ética e responsável. Faz sentido. Afinal, a empatia, a compaixão, o senso de justiça são valores que contribuem para o comportamento ético, né? Sem dúvida. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue enxergar as consequências das nossas ações de forma mais ampla. Então, quer dizer que desenvolver inteligência emocional pode ser um caminho para construir um mundo melhor. Não só para a gente, mas para todo mundo. Com certeza. A inteligência emocional nos permite ter uma visão mais ampla do mundo, entender as necessidades dos outros e agir com mais compaixão e responsabilidade. Nossa, que lição poderosa para a gente encerrar o nosso Deep Dive. A inteligência emocional não é só um caminho para a gente ter sucesso na vida, mas também uma ferramenta para construir um futuro mais justo, mais ético e mais sustentável para todo mundo. É isso aí. E o mais importante é que a jornada de desenvolvimento da inteligência emocional está ao alcance de todos nós. Basta dar o primeiro passo. E aí, pessoal, gostaram do nosso mergulho no mundo da inteligência emocional? Esperamos que esse papo tenha inspirado vocês a desenvolverem seus próprios superpoderes emocionais. E a gente se vê na próxima, então. Tchau, tchau.